Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou falar sobre... A gente vai começar um outro nível de sintaxe. Até agora a gente estava vendo só frases isoladas, só orações com um único verbo. A partir de agora a gente vai ver como orações podem ser colocadas umas do lado das outras, ou embaixo, ou em cima das outras. Bom, lembrando que sintaxe são coisas colocadas juntas, sim, junto, táxis, colocação. E agora nós vamos partir para períodos. O que é isso? Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que a quantidade de verbos vai me falar a quantidade de orações que eu tenho numa frase, numa oração, desculpa. E, a depender da quantidade de orações, eu vou ter um período simples ou composto. Se eu tenho um verbo só, eu vou ter um período simples. Por exemplo, eu nunca fui tão metalinguístico na minha vida. Este é um período simples. Por quê? Qual é o verbo aqui? Eu só tenho um verbo. Como eu só tenho um verbo, o período é simples. É uma oração. Basicamente isso. Agora, quando eu coloco uma oração do lado de outra oração, eu tenho um período composto. Por quê? Como há mais de um verbo, este é um período composto. Isso é um exemplo. Eu tenho um verbo aqui, outro verbo aqui. Ou seja, eu tenho duas orações. Eu tenho uma oração daqui para cá e outra oração daqui para cá. Porque eu tenho dois verbos, o primeiro aqui, o segundo aqui. Quando eu tenho dois verbos, isso aqui indica que eu estou colocando uma oração do lado da outra. Eu tenho um período composto. Porque já não é mais um único verbo, eu já não tenho uma oração. Já não é mais uma coisa simples, se torna composta. E é isso aqui que a gente vai estudar. São as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e as adverbiais, as adjetivas restritivas e explicativas, as adverbiais causais, condicionais, conformativas, as substantivas subjetivas, predicativas nominais, completivas nominais, objetivas diretas, objetivas indiretas e por aí vai. Já começando, eu vou adiantar uma coisa que é para lá do vídeo, que era para ser mais para frente. Não assustem com esses nomes enormes, por quê? As classificações, elas são resumos de análise, elas não são etiquetas que eu enfio e nem que você decora a partir de, existe tal conjunção, a conjunção é coordenativa e adversativa, então a oração é coordenada adversativa. Não é assim que funciona. Um dos nomes das orações, esses nomes, por exemplo, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, isso é a síntese de uma análise. Eu sei que essa oração eu chamei de subordinada porque ela está ordenada abaixo de uma principal, ela é dependente dessa principal. Por isso que numa questão de árvore sintática, e foi por isso que eu ensinei a árvore sintática para vocês, ela fica colocada abaixo, no nível 2, porque ela depende da principal. Sem a principal ela não faz sentido. Ou ela é um complemento da principal, ou ela é um adjunto, mas de qualquer maneira ela precisa da principal. Eu sei que ela é substantiva, por quê? Porque ela está no lugar de um substantivo. Por exemplo, isso ou alguma coisa. Quando eu digo para vocês, não sei seu nome. Nome é um substantivo, é literalmente o nome de alguma coisa. E se no lugar de nome eu dissesse não sei se vou ao mercado, a oração inteira se vou ao mercado está no lugar de nome. Está no lugar de um isso. Não sei isso. Você não sabe alguma coisa. A classe de palavras que dá nome a coisas é substantivos. Como essa oração inteira está no lugar de uma coisa, ela é substantiva. Como ela é subordinada, porque o não sei faz sentido sozinho. Se vou ao mercado, não. Não sei é uma coisa principal em relação se vou ao mercado. Ninguém falaria uma coisa dessa se vou ao mercado. Precisa de alguma coisa antes. Por isso, se vou ao mercado fica embaixo da árvore. Daí é uma oração subordinada. Como está no lugar de um substantivo, substantiva. Quem sabe alguma coisa. Esse verbo é um verbo de noção. Aqui a gente vai revisar tudo de sintaxe que nós já vimos. Não é um verbo de ligação. Como ele se liga diretamente ao objeto, sei alguma coisa, o trânsito é direto, ele caminha para baixo diretamente, sem nenhuma preposição, ele tem um objeto direto. Ou seja, a oração é subordinada porque está ordenada abaixo de uma principal, da qual é dependente. É substantiva porque está no lugar de um substantivo, pode ser substituída a oração toda por um isto ou por um alguma coisa. E ela é objetiva direta porque a função sintática dela é de objeto direto em relação à principal.
É simples assim. Na verdade, esses nomes são simplificações de toda essa análise. Então, não é só eu sair enfiando etiqueta ou decorando rótulo. Não é isso. Até porque se eu sair decorando ou rótulo ou conjunção, eu vou errar. Porque, por exemplo, não sei se vou ao mercado é uma oração completamente diferente de se eu for ao mercado te chamo. Vamos lá, quantos verbos tem aqui? Sei e vou. 2. Ou seja, eu tenho duas orações. A divisão é aqui. Uma oração, outra oração. Não sei, faz sentido sozinho? Tá, você não sabe alguma coisa, mas até faz. Fica faltando esse alguma coisa como complemento do verbo. Mas se vou ao mercado, isso não faz sentido nenhum sozinho. A menos que tenha um contexto anterior que justifique isso aqui, ninguém vai falar uma coisa dessa. Ah, se eu for ao mercado. Se você for ao mercado, o quê? Você precisa de alguma coisa para isso existir antes. Agora eu não sei não. Esse se vou ao mercado está complementando esse não sei. O não sei está em cima, embaixo é se vou ao mercado. E está complementando por quê? Porque o se vou ao mercado funciona como objeto direto. Não sei o nome, não sei seu nome. Objeto direto do verbo saber. É um complemento, é o objetivo do trânsito do verbo para ele se complementar. Porque sem essa oração também não faz sentido. Mas, por que ela é principal? Por que ela está no nível acima? Porque quem pede o complemento, lembrem-se, ó, quem pede fica em cima. Por isso que o verbo ficava em cima. Quem pede esse se vou ao mercado é o verbo saber. Porque o se vou ao mercado é um complemento desse verbo. Então ficaria se em cima, não embaixo, se vou ao mercado desse lado. Mas isso é completamente diferente de se eu for ao mercado te chamo. Porque essa oração sintaticamente está completa. Ela não precisa de objeto nenhum. Quem chama, chama alguém. Ponto. O objeto direto já está aqui. E o sujeito também. Está desinencial oculto, mas ele já está aqui. Essa oração é só um adjunto, literalmente. Isso indica uma circunstância. Que circunstância? Uma condição. Sob qual condição eu vou te chamar? E sob qual e única condição eu vou te chamar? Somente se eu for no mercado. Então, para eu te chamar, primeiro preciso que eu vá no mercado. De qualquer maneira, isso aqui está em cima, porque existe sozinho. Agora, isso aqui não poderia existir sozinho, essa oração, se eu for ao mercado. Se você for ao mercado, o quê? Portanto, isso aqui aparece como dependente e isso como principal. Como isso é principal, fica em cima na árvore, isso aqui fica embaixo. Ou seja, oração principal, primeiro de tudo, oração ordenada abaixo, oração subordinada. Mas isso aqui é uma circunstância, indica a circunstância de condição. Oração subordinada, isso é um advérbio, porque é uma circunstância. Adverbial, condicional. Os nomes nós vamos ver mais para frente. O que eu quero deixar claro aqui é que não é porque é uma preposição, é uma conjunção C que ela vai ser sempre condicional, porque nesse primeiro caso, essa oração é substantiva. E ela é substantiva pelo verbo. Vocês precisam ver o verbo da principal, se ele está pedindo um complemento ou se não. Esse verbo aqui não pede complemento nenhum. Aí aqui eu vou ter um adjunto. E aí cabe só advérbio. Advérbio, não cabe um substantivo. Voltando para cá. Tá, de qualquer maneira. Como é que eu junto períodos? Eu já sei que o período simples tem um verbo só e o período composto tem mais de um verbo. Tem mais de uma oração. Como é que eu vou juntar? Eu posso simplesmente justapor, colocar um do lado do outro, porque justapor significa isso. Ele entrou, tirou a roupa social e dormiu. De qualquer maneira, essa justaposição nada mais é do que uma coordenação, tá? Porque o que existe na realidade em português são dois tipos de combinação de orações: coordenação ou subordinação. Ou eu ordeno junto, do lado, ou eu ordeno uma em cima da outra. E a que está em cima é principal em relação à outra. Ou elas têm o mesmo nível, e aqui elas são justapostas, por quê? Porque não tem um síndeto. O que é síndeto? Síndeto é conjunção. E, mas, porque, embora, isso é uma conjunção, é um síndeto. Esse é o nome grego de conjunção, síndeto. Essa oração, como ela tem a conjunção, ela é chamada de sindética. As outras são assindéticas na coordenativa. Ponto. Oração assindética, sindética, mas ela é ligada com essa oração por uma coordenação, por justaposição, porque eu estou coordenando. Entrar, ele entrou, faz sentido sozinho.
Tá, falta um lugar aqui. Vamos colocar, ele entrou em casa. Melhor. Ok, faz sentido sozinho ele entrou em casa. Ele tirou a roupa, faz sentido sozinho também. Ele dormiu, também faria sentido sozinho. Ou seja, uma não precisa da outra e uma não exerce função sintática na outra. Elas poderiam estar sozinhas, por isso elas têm o mesmo nível. Então, o que eu tenho, na verdade, são 3 orações que têm o mesmo nível, que estão coordenadas uma do lado da outra. Está ordenada uma do lado da outra. Agora aqui, embora estivesse em casa, permaneceu vestido formalmente, isso aqui é um símbolo, é uma conjunção, é uma coisa que está ligando orações, porque a função de uma conjunção é essa. Permaneceu vestido formalmente é um verbo, estivesse é outro. Permaneceu é um verbo que está numa conjugação que a gente chama que não é uma conjugação que depende de outra coisa. Porque, por exemplo, estivesse, faria, teria, já é uma conjugação que indica que é uma oração que depende de uma outra coisa. E se ela depende de alguma coisa para acontecer, ela já é dependente. Se ela já é dependente, essa oração é a principal. Então, se ela é principal, ela fica em cima. Permaneceu vestido formalmente, embaixo do verbo permanecer, embora estivesse em casa. Como essa oração está embaixo desse verbo, isso aqui é uma oração ordenada abaixo, subordenada. É isso que eu digo explicitamente aqui. Por exemplo, eu fiz a comida e Maria lavou a louça. Ambas as orações poderiam existir sozinhas. Eu fiz a comida, faz sentido sozinho. Maria lavou a louça, faz sentido sozinho. Agora, quando eu conecto as duas juntas pelo E, o E, na verdade, é como se fosse aquele brinquedinho que você puxava uma cordinha, as duas bolinhas embaixo batiam. O E coordena as duas no mesmo nível. Olha aqui, essa aqui está no nível 2, essa aqui está no nível 2. Porque nenhuma é dependente de outra, nenhuma exerce função sintática na outra, essa não é sujeito aqui, essa não é objeto aqui, e nem vice-versa. Agora, numa oração como faço comida se Maria lavar a louça, o nível de dependência, que é a dependência semântica de sentido, não é o mesmo. Quando eu digo faço comida, você entende. Se você entende, é uma frase que é independente, é principal, ela fica em cima. Agora, se Maria lavar a louça, isso não faz sentido sozinho. Inclusive por essa conjugação desse verbo. A gente fala que esse verbo está numa conjugação, ele não pode ser o préd da árvore, o predicador, porque ele não está conjugado. Inclusive, isso aqui é o infinitivo do verbo. Verbos que estão em infinitivo gerúndio ou particípio, que na verdade são as formas reduzidas, eles nunca vão estar acima da árvore. Nunca. Porque eles efetivamente não estão conjugados, eles não são tão verbos assim. Eles têm características de nomes, então eles não vão ser o predicador lá em cima, eles vão estar embaixo, como alguma outra coisa. Bom, faço comida faz sentido sozinho, se Maria lavar a louça, não. Se Maria lavar a louça, o quê? Isso aqui é uma condição que eu imponho para eu fazer comida. Só sob essa condição eu faço comida. De qualquer forma, isso aqui não existe sozinho. Isso só existe diante disso aqui. Eu faço a comida se a Maria lavar a louça. Claro que a oração principal só vai se cumprir se se cumprir a subordinada. Mas o que vocês têm que pensar na hora que eu falo faz sentido, não faz sentido sozinho é fala só a oração, sem a outra. Se Maria lavar a louça, tem algum cabimento? Ou fica faltando alguma coisa? Falta algo. Agora aqui eu faço a comida. Não falta nada. Por isso que ela é principal e ela está em cima. Como ela é dependente, se Maria lavar a louça, fica embaixo. Níveis diferentes. Essa oração é principal, essa oração é ordenada abaixo da principal, subordenada. Bom, essa é a introdução à concatenação de orações no português, subordinação e coordenação. Eu espero ter ficado claro. A partir daqui, a gente vai ver todos os outros subtipos, oração coordenada, todos os tipos de coordenada, as orações subordinadas, que vão ser ou substantivas, ou adjetivas, ou adverbiais. E nós vemos classe de palavra na morfologia de propósito, porque a hora que a gente só vai entender o que é uma oração subordinada substantiva se a gente sabe o que é um substantivo enquanto classe ou enquanto conjunto de palavras. A gente só vai entender o que é uma oração subordinada adjetiva se a gente entende o que é um adjetivo enquanto conjunto de palavras que gira em torno de um substantivo
atribuindo uma característica que nem sempre é uma qualidade. A gente só vai entender o que é uma oração subordinada adverbial na sintaxe se a gente entender na morfologia enquanto conjunto de palavras o que é um advérbio, que indica uma circunstância, ou tempo, ou modo, ou companhia, ou instrumento com o qual alguma coisa é feita. Por exemplo, cortei o pão com a faca, ou bati no meu colega com a régua. Com a régua aí é uma adjunta adverbial de instrumento. Então, todas essas noções sintáticas de oração subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial, elas dependem de coisas que nós vimos lá na morfologia, do que é um substantivo enquanto conjunto de palavras, do que é um adjetivo enquanto conjunto de palavras, e do que é um advérbio enquanto conjunto de palavras. E a coordenação e subordinação fica por aqui. Coordenação eu coloco orações no mesmo nível, porque uma não depende da outra e nem exerce função sintática sobre a outra. Subordinação. Uma depende da outra, porque ou se encaixa sintaticamente nela, ou é objeto direto, ou é sujeito, ou é alguma coisa dessa oração principal, e ou simplesmente não faz sentido sozinha. E aí é uma questão semântica. Ou ela é um adjunto ou um advérbio. As subordinadas ou são adjuntos ou advérbios. A diferença de um adjunto é que eu posso tirar. A diferença de um advérbio, de um adjuntos ou complementos. A diferença de um adjunto para um complemento é que o complemento, se eu tirar, a frase fica gramatical, ela não tem sentido. Por exemplo, tenho medo de escuro. Quem tem medo de alguma coisa. Ter medo pede de alguma coisa. A gente volta à transitividade. Essa expressão precisa transitar para que ela se complemente e tenha sentido. O objetivo dela é um nome. Como medo é um nome, o que completa nome não é objeto, é complemento nominal. Daí essa questão, essa diferente nomenclatura. É diferente quando eu falo, por exemplo, o gato. O não foi o gato que pediu, ele só tá ali. É literalmente um brinco que eu coloco, é uma pulseira, é um relógio. Agora, a blusa, a camiseta e a calça são complementos, porque sem isso eu não posso sair na rua, a menos que eu seja preso por atentado violento ao pudor. Bom, gente, é isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem.